ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast Crime! O nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast! Aqui quem fala é Detley. Estamos no episódio número 1. Ouça com atenção. Escreva seus comentários que a partir do episódio número 2 contarei o que vocês escreveram lá. Eu sou uma curiosa que toda semana contarei um crime baseado numa história real. O crime que eu escolhi agora intitulei como Sangue e Sapatos. Bom, a história é sobre um casal de ditadores exilados. Uma dupla perfeita quando se fala em cleptocracia. Eles simplesmente roubaram 10 bilhões de dólares. Estou falando de Imelda e Ferdinand Marcos, das Filipinas. Vou contar melhor a história. 1986, eles foram deportados para o exílio pelos Estados Unidos. Eles foram deportados para o 50º estado norte-americano, o Havaí. Você deve estar pensando, deve ter exílios piores do que no Havaí, né? Também acho. Lá, eles tinham a tristeza de morar em um bangalô pobre, surrado, pago pelos Estados Unidos, com um aluguel que custava somente 4.500 dólares mensais. Isso em 1986. Coitados. A dona Imelda dizia que aquele bangalô era muito pobretão, que nem professores conseguiam morar lá. Ela chorava e dizia: ai, minha nossa, eu não tenho nem dinheirinho para comprar o cafezinho do café da manhã, para comprar o leitinho para o café da manhã. Tadinha, né? Considerando que eles roubaram 10 bilhões de dólares em dinheiro, ouro, peças de arte, a dona Imelda até que era uma boa piadista, né? Bom, 1986, quando eles foram exilados, o senhor Ferdinand já tinha 70 anos e dona Imelda era uns 10, 12 anos mais jovem. Dona Imelda sempre tinha uma forma meio diferente de se apresentar. O hobby dela era cantar. Quando ela tinha o seu público, ela pegava o microfone dourado e soltava a voz. Microfone dourado, querido. Nada desse microfone de plástico preto que a gente usa, não. Microfone de ouro. E ela cantava melhor ainda quando a bebida alcoólica estava rolando, quando o uísque rolava. E não era nada de caninha 52, não. Só rolava uísque. E, obviamente, só rolava uísque quando eles estavam lá nas Filipinas. No Havaí não tinha nem bebida alcoólica, nem leitinho para o café, certo? Bom, vou contar um pouquinho da história do seu maridinho Ferdinand, do ditador autocrata Ferdinand, seu maridinho. Ferdinand nasceu em 11 de setembro de 1917. Ele já seguiu os passos do pai dele e foi estudar direito. Na faculdade foi um dos melhores, terminou em 1939 como o melhor aluno da faculdade. A gente não pode negar que ele era muito estudioso. Seu pai já estava na vida política e tinha um rival político que lá pelas tantas apareceu o assassinato. Todas as pistas indicavam para quem? Para quem? Para quem? Quem você pensou? Ferdinand. Ele
desde o começo. Ferdinand se defendeu sozinho, de boa, tranquilo, aí e foi absolvido. Aí ficou fácil entrar na vida política, né? 1962, venceu as eleições de forma democrática. 1962. E as Filipinas, o que são, na verdade, as Filipinas? O que é esse país? É um país com 7.107 ilhas. São ilhas, 7.000 ilhas, mais de 7.000 ilhas. Cada ilha é uma província que tem o seu governador, que cumpre ordem do presidente, claro. O senhor Ferdinand Marcos ficou 10 anos no poder. Em 1972, ele resolveu dar um golpe de Estado. Ele achava que ele estava governando muito bem as Filipinas, mas não conseguia implementar tudo o que queria. Sempre tinha reclamação de tudo quanto é lado. Nada era do agrado de todos. O povo não parava de criticar. Democracia é uma forma de governo lenta, exaustiva, com muitas discussões, né? É bem mais fácil a gente fazer uma ditadura que a gente termina com a opinião contrária, né? Bom, vou falar da vida amorosa. Em 1954, a Imelda participou de um concurso Miss Filipinas, em Manila, na capital das Filipinas. Ela ficou em segundo lugar. Como assim? Eu, linda, maravilhosa, só em segundo lugar? A pessoa mais linda das Filipinas. Ela fez um estardalhaço. Botou a boca no trombone. O senhor Ferdinand, quando viu aquilo, coração pulou, foi paixão à primeira vista. Eles formaram um casal? Ele era responsável pelo horror e a Imelda pelo glamour. Ele entrou no poder, se opunha a qualquer pessoa que se opusesse a ele era preso. Ele não tolerava nada. Torturava, matava, prendia. Os líderes democráticos viviam todos na clandestinidade. Ele, cleptocrata, ladrão, assassino. Os ativistas de direitos civis demonstravam as marcas da tortura. Os jornalistas viviam escondidos na clandestinidade. O senhor Ferdinand Marcos tinha uma dúzia de militares, empresários corruptos muito fiéis a ele. E, por que fiéis? O senhor Marcos distribuía para eles presentes comprados com o dinheirinho do cofre público. Um exemplo é o Rolex 2. Reloginho Rolex. Todos eles usavam o mesmo reloginho. Dona Imelda tinha um apelido nas Filipinas de borboleta de ferro. Ferro, porque ela queria rigor. Ela passava por cima de todo mundo para ter o que ela queria. Ela era dura, rígida. Não aceitava um não como resposta. Ela não era responsável pela tortura. Ela fazia valer os seus objetivos, mas ela não torturava. E borboleta, porque era sempre muito bem vestida, com aqueles vestidinhos das mulheres filipinas, todos sob medida, com aqueles lindos sapatos de salto alto com borboletinha no final. Alô, ouvinte! Você acha que sua esposa tem sapatos demais, aquelas tralhas que ela deixa dentro do armário e usa só de vez em quando? Ela sempre acaba usando os mesmos?
Sabe quantos sapatos a dona Imelda tinha? 3.000 pares. Todos lindamente expostos em prateleiras feitas sob medida no subsolo do palácio. Todos brancos, com borboletas, feitos, obviamente, por designers super famosos conhecidos. Objetivo? Brilhar, reluzir. E o senhor Ferdinando aproveitava muito bem esses 3.000 sapatos, essa forma elegante da esposa. Nomeou ela de ministra de Estado. Ora, aproveitou o lado glamuroso da esposa e que aproveitou e conheceu Mao Tse Tung, andou de carro pelas ruas de Havana com Fidel Castro, viajou com Gaddafi, era amiguinho íntimo do casal Reagan, era amigo do Saddam Hussein. Saddam Hussein? Saddam Hussein. Na época não havia contradição nenhuma nisso. Bom, caso das Filipinas, vamos lá. O senhor Marcos Ferdinand tinha duas opções. Ou ele virava amigo da China, que não estava preparado ainda, ou ele virava amiguinho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam construir bases militares influentes, grandes e influentes nas Filipinas. Com autorização do senhor Ferdinand Marcos, construiu a base aérea de Clark e a base marítima de Subic. Com isso, o Marcos tinha toda a certeza que o governo norte-americano daria liberdade de ação junto com o governo do seu governo nas Filipinas. Esperto, não? E é assim hoje? Ainda existem essas bases militares na China? Existem, e elas são essenciais nessa época, quando os Estados Unidos estão só de olho na China. Quanto tempo durou essa ditadura cleptocrática? 21 anos. 21 anos abusando, rolando no governo filipino. Até o momento que ele não se aguentou mais e exagerou. Exagerou quando? Quando que isso aconteceu? Ainda tinha um opositor político chamado Benigno Aquino, que ainda voava pelas Filipinas. E ele chegou em Manila e foi morto a tiros ainda na pista de pouso do aeroporto internacional. Bom, qualquer pessoa que tenha cérebro chega e pergunta como isso pode acontecer num aeroporto internacional? Isso não ia acontecer sem a autorização do palácio. A população acordou. Resolveu começar uma revolução popular. Todo mundo se vestiu de amarelo e foi para as ruas. Bom, Ferdinand resistia como podia, mas ele também não podia matar toda a sua população. Os Estados Unidos pensou, não posso ficar do lado, não posso apoiar um governo que extermina o seu povo. A única opção do Ferdinand era metralhar todo mundo nas ruas. Então, os Estados Unidos pensou, vou levar ele para o exílio, mais longe daqui, para não causar problemas. Para que isso acontecesse, Marcos ainda durou, depois do assassinato, 2 anos e meio no poder. Então, deu 2 anos e meio depois de ter assassinado o seu maior rival, o Aquino, eles foram deportados para o exílio. Tadinhos, para Havaí. E para indignação do casal Marcos, sabe quem foi a sucessor? A viúva de Aquino.
A viúva de Aquino foi a sucessora deles. Ferdinand Marcos, lá pelas tantas, foi perguntado numa entrevista o que ele achava das Filipinas agora. Ele disse: não fui eu que falhei. Os americanos falharam. E eles deveriam ter me mantido no poder. Ele achava que as coisas não iam bem nas Filipinas e que ele ainda voltaria ao poder rapidinho, né? A dona Imelda, no exílio, ria e dizia: a senhora Aquino, a sucessora dela, usava os mesmos números de sapatos que ela. Por isso que a metade da coleção já tinha sumido. E as barras de ouro? E os Monets? E os Picassos? Todos sumiram. Todos sumiram. O senhor Ferdinand Marcos, depois de 2 anos e meio, 2 anos no exílio, morreu de causas naturais. Acha que terminou a história? Não. Imelda voltou para as Filipinas, foi eleita senadora democraticamente. Ainda diz: não vou me eleger para presidente porque já estou muito velha. Em compensação, educou seus filhos para a política. Teve um filho chamado Bong, que organizou todo o legado da família. Virou político, embelezou o passado. Porque a ditadura do meu pai não era tão ruim assim. A gente tinha crescimento econômico, não tínhamos corrupção. Resultado: o filho Bombom foi eleito presidente aos 64 anos.